Agora eu quero falar de uma outra situação, porque até o final do ano o Tribunal Superior Eleitoral vai precisar analisar dezenas de casos de prefeitos que foram eleitos com pendências judiciais. É o pessoal que está pendurado ali numa decisão, numa liminar, muitas vezes, para conseguir assumir o cargo, né, Janaína? Bem-vinda. Pois é, Evandro, é isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Então, segundo dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral sobre o primeiro turno, são ao todo aí 46 eleitos para prefeitos que estão com essas eleições aí sob júdice. Ou seja, na prática, o resultado, então, da eleição está anulado, né, por alguma irregularidade ali no registro do candidato. Os eleitos serão todos diplomados no dia 19 de dezembro. Então, a Justiça Eleitoral tem até essa data, até o dia 19 de dezembro, para resolver essa questão. Caso, então, não se resolva, se não resolver esse eleito, ele não pode ser proclamado vencedor, né? Ele não vai ser diplomado, então ele não toma posse de fato. Então, esses eleitos sob júdice aí, quer dizer que eles têm alguma pendência na Justiça, nas instâncias inferiores. Então, casos onde há pendências no TRE, por exemplo, nos tribunais regionais eleitorais, quem tem que resolver essa questão até o dia 19 de dezembro aí é o Tribunal Superior Eleitoral, que vai ter aí fazer uma corrida contra o tempo até dezembro. Então, muitos desses casos são relacionados à prestação de contas, de cargos eletivos anteriores, ou mesmo aí candidaturas que foram impugnadas por questão mesmo de calendário. Se seguir indeferido até o dia de 19 de dezembro, se essa eleição continuar indeferida até essa data, o que acontece? Os vereadores serão aí tomaram posse, os vereadores eleitos tomarão posse no dia 1º de janeiro. E é aquele que foi eleito ali presidente da Câmara Municipal, ele vira o prefeito da cidade interinamente. E o vice eleito ali, presidente da Câmara, então vira o presidente da Câmara Municipal dessa cidade. Então, ao todo são 46 aí eleitos prefeitos sob júdice, com essa eleição aí anulada por enquanto. A maioria aí estão nos maiores colégios eleitorais, né, obviamente. Então, por exemplo, em São Paulo são 16 casos, em Minas Gerais 8 casos e 5 casos no Rio de Janeiro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Gustavo Segré, a gente está falando de uma situação que, de certa forma, compromete o início de gestão em qualquer cidade, né? Porque você tem um prefeito eleito pendurado numa decisão judicial que pode cair a qualquer momento. A possibilidade do cara que é eleito vereador, que vira presidente da Câmara, assumir caso o vice também seja cassado junto com a chapa. E aí, né? Como é que você consegue traçar um projeto para uma cidade se o plano de governo eleito sequer poderá operar diante de uma irregularidade? Como é que você avalia a demora e também, principalmente, o fato dessas pendências serem julgadas depois que a pessoa, de certa forma, já assumiria o cargo? E agrega um componente, Evandro. Se o presidente da Assembleia é de um partido com propostas totalmente diferentes daquela que a maioria dos eleitores votou e ganhou. É muito complexo. Aí eu não conheço, em particular, as leis eleitorais ao ponto de poder dar uma definição de qual é efetivamente o problema. Mas me parece que tudo isso poderia ser resolvido se essa eventual cassação de prefeitos agora já eleitos seria no momento da eleição. Que essa pessoa, se cometeu algum delito, alguma irregularidade eleitoral, ela não consiga participar. Exatamente. Claro, aí alguém poderia defender, mas não tem recurso. Então, se a pessoa, por exemplo, não participar, ela deixaria de ter a possibilidade de ser eleita. Se ela for eleita, e isso mostra que teve a preferência dos eleitores, eventualmente poderia ter um recurso. Se é do Tribunal Regional, pode ter um recurso do Tribunal Superior Eleitoral. São situações em que não tem como sair ileso. O eleitor não tem como sair ileso, porque, por um lado, ele perderia o direito de votar e, pelo outro, perderia o direito de ver aquele que ele escolheu como prefeito da cidade. É uma situação muito complexa. Eu não sei exatamente de que maneira resolver, mas me parece que qualquer uma das que temos hoje como opções de solução não são boas para o eleitor. Você sabe que em uma das situações, a pessoa que foi eleita, ela era presidente da Câmara, aí houve a cassação do prefeito que estava no mandato e ela assumiu de maneira provisória ali a gestão do município. Só que ela permaneceu porque o prefeito anterior não voltou. Aí ela se candidatou e ela ganhou a eleição
a pessoa que era presidente da Câmara se candidatou agora como prefeito e ganhou a eleição. Só que aí veio uma contestação sobre ele poder ou não assumir o cargo porque ele já estava como prefeito e isso significaria um acúmulo de gestão ou um tempo que teria sido ultrapassado. E aí ele entrou com uma liminar e a situação está pendente agora. Então, vejam só os casos que aparecem nesse momento para a Justiça Eleitoral guiar. Fala, Gani. Olha só, nos Estados Unidos, Evandro, não há essa lei da ficha limpa. Então, se o candidato teve uma condenação criminal, ele pode ser, inclusive, presidente. Inclusive, ele pode ser presidente preso. Dentro da cadeia, ele pode governar o país. Aqui no calor, né, da Operação Lava Jato, né, com os grandes escândalos de corrupção, a sociedade brasileira, se eu não me engano, foi essa época, exigiu ali a lei da ficha limpa. Agora não me lembro se era Lava Jato ou Mensalão. 2010. Perfeito. Então foi pós-mensalão, né? Com os escândalos de corrupção, etc. Agora, isso se tornou também um problema, porque, e aqui, você tem lá uma condenação, ele não pode participar da eleição. Mas e esses casos, né, que não houve ainda o trânsito em julgado? Como é que fica? E aí também penaliza a população do mesmo jeito. Eu vejo que o excesso de regulação, o excesso de leis acaba prejudicando a sociedade. Ora, se a pessoa tem condenação criminal, que seja penalizada no voto. Quer dizer, a sociedade tem esse discernimento e cabe a ela escolher ou não se quer a determinada pessoa para governar uma cidade, governar um estado ou até mesmo um país. Mas isso cabe ao próprio eleitor. Talvez essa lei tenha que ser revista. Você falou alguma coisa, Segré? Falei, a nossa prática no país demonstra que isso não aplica muito bem, né? Mas são coisas separadas. Eu investiguei muito, inclusive fui um dos que propunha aqui na Argentina a lei da ficha limpa. Eu gosto muito da ficha limpa. Uma coisa é a situação penal, em que tem que ter trânsito julgado. Outra coisa é a situação eleitoral, que a segunda, uma condenação com um foro colegiado, segunda instância, já daria essa opção. Se a pessoa, o dia de amanhã, for retirado algum tema vinculado com a coisa penal, ele cumprirá a pena ou não, mas eleitoralmente, se tiver uma sentença condenatória em segunda instância, ele está inapto. Inclusive, foi uma das poucas leis do Brasil nos últimos anos que no Senado foi por unanimidade. Todos os senadores foram a favor da ficha limpa. Segré, perfeito a sua colocação. E olha que loucura, condenação em segunda instância, você não pode ser eleito, mas você pode responder em liberdade. Mas isso foi outro ajuste. Desculpa, Evandro, isso foi outro ajuste. Isso foi outro ajuste porque foi uma interpretação da Corte Suprema que mudou em 2019. Sim. Bom, rapidinho, que a gente vai para o break. O governador Luiz Fernando Pezão é o exemplo que o Alan disse. Ele acabou de ser eleito prefeito lá de Piraí, no Rio de Janeiro. Aí aparece lá no site do Tribunal Subjúdice. Exatamente, coisa que está pendente ainda.